Livro de Jó, capítulo 4. Jó havia gritado. Havia amaldiçoado o dia do seu nascimento. Havia derramado 7 dias de silêncio em um torrente de dor. E agora, era hora de alguém responder. O primeiro a falar foi Elifaz. E ele começou bem. Elifaz começou com cautela. Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem pode ficar calado? E então veio o elogio, genuíno por sinal. Você ensinou muita gente e deu forças a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Elifaz reconhecia que Jó havia sido um consolador de outros. Que havia sido professor, encorajador, voz de esperança para os que tropeçavam. Mas então a virada. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? O subentendido era claro. Você ensinava os outros a suportar. Por que não suporta você mesmo? O elogio foi o anzol. A pergunta foi o golpe. E então Elifaz apresentou a sua teologia. Era simples, era lógica, era quase completamente errada. Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça? Ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? A resposta é implícita: não. Pessoas inocentes não sofrem assim. Tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam sementes de desgraça, só colhem maldade e desgraça. Plante mal, colha mal. Plante bem, colha bem. Deus é justo. Portanto, se Jó estava sofrendo tanto, ele havia plantado algo. Elifaz não disse isso diretamente. Mas não precisou. Jó entendeu o recado. Mas Elifaz não parou na teologia. Ele foi além. Ele tinha uma experiência. Veio a mim de mansinho uma mensagem, em voz tão baixa que mal pude ouvir. À noite. Quando todos dormiam um sono pesado, um pesadelo que o deixou agitado. O terror tomou conta de mim, e o meu corpo inteiro começou a tremer. Um sopro passou pelo meu rosto, e eu fiquei todo arrepiado. Alguém estava ali. Olhei bem, mas não pude ver a sua forma. E então veio o silêncio. E depois uma voz. Elifaz estava usando uma visão aterrorizante para dar autoridade divina ao seu argumento. Eu não estou apenas opinando, Jó. Recebi uma revelação. E a voz disse: será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do seu Criador? Deus não confia nem nos seus servidores celestiais, e até nos seus anjos ele encontra defeitos. Então você pensa que ele vai confiar nos seres humanos, feitos de barro, criados do pó, que podem ser esmagados como uma traça? Podemos estar vivos de manhã, mas de tarde morremos para sempre. A nossa vida se acaba como cai uma barraca, e morremos sem termos alcançado a sabedoria. A mensagem era teologicamente verdadeira em sua essência. Nenhum ser humano é completamente puro diante de Deus. Mas Elifaz usou uma verdade geral para fazer uma acusação específica. Estava dizendo a Jó nas entrelinhas: você é pó, você é barro, você não é tão inocente quanto pensa. Elifaz não era um homem mau. Era um amigo que havia viajado para consolar Jó. Havia ficado 7 dias em silêncio ao seu lado. E o que ele disse não era mentira. Deus é justo. O pecado tem consequências. A humanidade é frágil diante do Criador. Tudo isso é verdade. Mas Elifaz cometeu o erro que tantos cometem ainda hoje. Pegou verdades gerais e as apontou como acusações específicas. Olhou para um homem que Deus mesmo havia declarado o mais íntegro do mundo inteiro, e insinuou que ele havia plantado maldade. Jó 4 nos adverte. Cuidado com a teologia que é precisa nos princípios, mas cruel na aplicação. Cuidado com a sabedoria que explica o sofrimento alheio com muita facilidade. E cuidado com as visões noturnas que, convenientes demais, confirmam o que você já acreditava. Às vezes o maior desserviço que fazemos a quem sofre é chegar com as respostas certas para a pergunta errada. Creia, Jesus te ama e Ele vive.